Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 3º, missão dos 12, de 6, 7 a 8, 26. Hoje, Marcos 7, 8 e seguintes. Discussão sobre as tradições farisaicas. O Senhor se coloca contra a tradição dos fariseus e no versículo 8 ele diz: abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. Afentes abandonais ten entolento teu, o mandamento de Deus, crateite ten paradoxin ton anthropon, paradoxin ton anthropon, tradição dos homens, apegando-vos à tradição dos homens. Os fariseus fazem uma leitura somente humana dos mandamentos de Deus, criam mandamentos humanos, esquecem os mandamentos divinos. Esse é o erro dos fariseus. E o erro, ou um erro, que cada um de nós e a igreja temos que estar atentos, não transformar a igreja em uma ONG, somente com mandamentos ou preceitos humanos, mas nunca esquecer os mandamentos divinos. Essa é a missão da igreja. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Atento, irmão e irmã. Kai elegen autos, e dizia a eles: kalos ateteititen entolento teum, tu teu. Sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus. Ateteite, desprezar o mandamento de Deus, rina, a fim de, ten, paradoxin, rimon, estecete, a fim de, ou para observar a vossa tradição. Nunca esquecer o mandamento divino. Essa é a ordem de nosso Senhor. Com efeito, Moisés disse: agora Jesus irá citar o Antigo Testamento, o livro do Êxodo, Êxodo 20, 12, quando o Senhor dá a Israel, através de Moisés, as leis, os mandamentos de Deus. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe certamente deve morrer. É um imperativo no hebraico. Certamente deve morrer. É um pecado mortal. No Antigo Testamento era a condenação à morte, pura e simplesmente. Certamente, o Antigo Testamento não tem toda a revelação divina. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas não cumprir o mandamento de Deus na Nova Aliança é pior do que na Antiga Aliança. Porque no Antigo Testamento a pessoa morria, era condenada à morte terrena. No Novo Testamento, o pecado mortal pode conduzir à morte eterna, ao inferno. Então é pior do que no Antigo Testamento. A exigência do Novo Testamento e a graça do Novo Testamento também são muito maiores do que no Antigo Testamento.
certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar são Corbã, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Então, nosso Senhor aqui explica claramente como é que os fariseus, apegados às tradições dos antigos, eles burlavam a lei. A lei de Deus é clara, dizia: honra teu pai e tua mãe. Honrar significa concretamente sustentar na velhice, prover economicamente na velhice. E diz ainda o mandamento de Deus: aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Então, era obrigação segundo a lei do Antigo Testamento e a lei de Deus, e é obrigação nossa ainda hoje, porque essa é a lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus: honrar pai e mãe. Significa sustentá-los na velhice, além de respeitar, mas concretamente sustentar. Mas os fariseus, aquilo que eles deveriam dar economicamente para o sustento do pai ou da mãe, eles diziam: esse dinheiro ou essa propriedade ou essa posse é Corbã, ou seja, consagrado a Deus. Se eles consagravam um dinheiro ou uma posse ou uma propriedade a Deus, não poderiam utilizar para o sustento do pai e da mãe. Ficaria com eles o dinheiro, a propriedade e a posse, e eles não sustentariam o pai e a mãe deles. Então, assim burlavam a lei. Eles que diziam que ensinavam a lei, burlavam a lei, para ficar com o dinheiro, não gastar o dinheiro deles com o pai e a mãe. Eles consagravam o dinheiro a Deus. Consagrando a Deus, não poderiam utilizar o dinheiro para o sustento do pai e da mãe. Corbã, oferta sagrada. Nosso Senhor irá dizer a eles, versículo 12: vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Consagrando o dinheiro ou a propriedade, não usariam mais esse dinheiro e essa propriedade para o sustento do pai e da mãe. Assim, continua nosso Senhor: invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes. Então, criaram uma tradição de consagrar o dinheiro que deveria usar para o sustento do pai e da mãe, consagravam esse dinheiro como oferta sagrada a Deus, invalidando a palavra de Deus e criando uma tradição contra a palavra de Deus. Assim faziam os fariseus. Diziam que o dinheiro era Corbã, era consagrado a Deus, então não poderiam utilizar para nada. Mas ele utilizava proveito próprio do dinheiro. E fazeis muitas outras coisas desse gênero. Então, irmão, irmã, cuidado para não anular a palavra de Deus criando mandamentos humanos. É um risco que cada um de nós corre. Atento. Agora, versículo 14. Ensinamento sobre o puro e o impuro. No auge dessa discussão com os fariseus, nosso Senhor continua a ensinar aquilo que é puro e aquilo que é impuro, já que os fariseus tocaram nessa questão da impureza ritual, impureza cultual, impureza legal.
E, versículo 14, chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não é só ouvir, não é só escutar. Tem que ouvir e tem que entender aquilo que Nosso Senhor tem a dizer. Kai proskalesamenos palin ton orlon elegen autos. Nosso Senhor, chamando de novo para junto dele a multidão, disse: acússate mu pantes kai sinete. Está no imperativo. São duas ordens que Nosso Senhor dirige à multidão. Ouvi-me todos e entendei. Não só escutar, mas escutar e entender. Recorde a parábola do semeador. Só dará fruto a semente, aquela semente que a escuta e entende a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Só dá fruto aquele que escuta e entende e coloca em prática. Para colocar em prática, tem que entender a palavra de Nosso Senhor. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Os fariseus se apegavam às tradições exteriores, lavagem de copo, de prato, de tudo. Entrou numa casa, tem que se lavar, se purificar. Isso pode ser bom para a higiene, mas não é um pecado. Então, eles se apegavam às tradições exteriores e gostavam de ser observados pelos outros com aparência de santidade. Nosso Senhor irá mudar o foco. O foco agora é interior. O que torna puro ou impuro um homem é a intenção, é o que vem do coração, é o desejo do coração. Ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Versículo 15, muito importante. Uden estin exotentu anthropo esporeomeno eis auton, ho dinatai koinosai auton. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Nada é nada. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. É o que sai, é o homena, é o que sai, é que é o homena. Isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, a pureza ou a impureza vem de dentro do coração, da intenção do coração, dos desejos do coração do homem. Não vem de fora para dentro, é o contrário. É o movimento contrário. É de dentro do coração para fora. Isso que caracteriza o pecado ou a graça, ou a ação da graça no homem. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a
parábola. Os discípulos não tinham entendido essa questão do puro, do impuro, o que torna puro ou impuro o sair do coração, o que era isso. Eles não entenderam. O Senhor tinha falado para a multidão e os discípulos não tinham entendido. E ele disse-lhes, o Senhor então vai ensinar agora aos discípulos. Então, nem vós tendes inteligência, nem vocês não entendem nada. Preciso entender para dar fruto, para que a semente frutifique. Precisa entender a palavra de nosso Senhor. Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Ele repete. Quando o evangelista repete algo, esse algo é muito importante. Então, atenção, irmão, irmã. Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa. Comer um alimento, mão não lavada, isso não torna o homem impuro, isso não é um pecado. Até porque o alimento depois, Jesus já está falando na questão até biológica, o alimento depois sai, né? Não pode torná-lo impuro, porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa. O importante é o coração. Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa. Assim ele declarava puros todos os alimentos. Os fariseus também diziam que alguns alimentos eram puros, outros alimentos eram impuros. Alguns alimentos se podia comer, outros não. Nosso Senhor declara todos os alimentos puros, se pode comer todos os alimentos. Certamente se não fizer mal à pessoa, mas não tem uma impureza, até porque o alimento vai para a barriga, depois o Senhor fala da questão biológica, o alimento sai, né? O que torna puro ou impuro não é o alimento, comer esse alimento ou não comer esse alimento, se banhar todo ou não se banhar, mas a intenção do coração. Ele dizia, versículo 20, o que sai do homem, do coração do homem, é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Satanás tenta o homem. E o homem aquecendo, concordando com a tentação do Satanás, com as inclinações que ele tem dentro de si, com a tentação do Satanás, o que é que sai do homem então? Prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Sai de dentro do coração do homem. Satanás tenta o homem e de dentro do coração do homem sai todas essas tendências que continuam. Todos nós nascemos com o pecado original. No dia do batismo, a culpa pelo pecado original não existe mais. Mas a tendência ao pecado continua. Temos ainda todas as tendências, ou seja, podemos pecar em potência e podemos não pecar. E tudo isso está dentro de nós. É uma luta constante que o homem e a mulher têm. Essas inclinações, mas existem ainda dentro de nós. Então, cuidado, irmão e irmã, com
com a prostituição, com o roubo, com o assassinato, com o adultério, com ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância e insensatez. Todas essas coisas mas saem de dentro do homem e o tornam impuro. Então, o que torna o homem e a mulher impuros é aquilo que sai de dentro do coração. Não é comer tal ou qual alimento, nem comer sem se lavar todo. Isso não torna o homem impuro. Era uma questão muito séria essa que Nosso Senhor se colocou contra os fariseus da época, apegados à tradição dos antigos e à tradição que eles próprios criavam. Criando tantas tradições, eram somente mandamentos humanos. E muitas dessas tradições se colocavam contra o mandamento de Nosso Senhor, contra o mandamento de Deus. Atentos. Agora, versículo 24. Inicia agora no Evangelho de Marcos, iniciam as viagens de Jesus fora da Galileia. Até então, Jesus se mantém ali, em torno da Galileia, no norte de Israel. A partir do versículo 24 do capítulo 7, ele sai da Galileia. Cura da filha de uma Ciro-fenícia, portanto, uma pagã. Pagãos eram todos aqueles que não eram judeus. Para o judeu, pagão é aquele que não era judeu e que não seguia a lei do Antigo Testamento. Versículo 24. Saindo dali, foi para o território de Tiro, cidade pagã. Então, Nosso Senhor se retira dali, em torno do lago de Genezaré, versículo 24, e se dirige à cidade de Tiro, no grego. Entrou em uma casa, e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Característica de Jesus no Evangelho de Marcos. Ele quer se manter oculto, o segredo messiânico. Por quê? Porque se ele se revelasse totalmente, os fariseus viriam e o condenariam à morte agora. E não era hora de Nosso Senhor ser condenado à morte. Não conseguiu permanecer oculto, porque todos queriam vê-lo para ser curado, para comer pão, multiplicação do pão, para vê-lo expulsar o Satanás, que são características de Jesus no Evangelho de Marcos. Pois logo em seguida, continua o evangelista, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele, veio e atirou-se a seus pés. De novo, irá acontecer aqui um milagre e uma manifestação do poder de Nosso Senhor. Logo em seguida, ele querendo se ocultar, uma mulher aproxima-se dele, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro. A filha dessa mulher estava possuída por um espírito impuro e a mulher
tinha ouvido falar de nosso Senhor. Ela vem e atira-se aos pés de nosso Senhor. Então, uma mulher que tem uma filha possuída por um espírito impuro vem e atira-se aos pés de nosso Senhor para suplicar pela cura de sua filha, na verdade, a expulsão do espírito impuro. Al eutis acusassa guiné periautu, a mulher tendo ouvido falar dele, es eigen to tigatrion autes, cuja filha tinha um pneuma acatarton, um espírito impuro, eutussa prosepesen prostus podas autu. Então ela se atira aos pés de nosso Senhor. A mulher era grega, diz o evangelista. Ciro Fenícia de nascimento. Nasceu ali na costa do Mediterrâneo. E lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Atento com o verbo expulsar o demônio. Equibale, ou equibalo, é o verbo da expulsão do demônio. Já tive ocasião aqui de dizer, contrariamente a alguns teólogos que negam a expulsão do demônio, dizem que tudo é cura, 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 mas o verbo para curar é um terapeu, por exemplo, e para expulsar o demônio é outro verbo grego, ekbalo. São duas realidades muito diversas, até porque além do verbo ser diferente, ekbalo é trazer de dentro para fora, tirar de dentro para fora. Curar, simplesmente terapeu, ou curar na cura, há todo um clima de passividade, de silêncio, não é? No caso do demônio, além do verbo grego ser diferente, existe violência e manifestação, e o demônio fala com nosso Senhor. A mulher, então, rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha, ekbalo, de dentro para fora. É o verbo da expulsão, diferente do verbo da cura. São duas realidades distintas. Ele dizia, no entanto, nosso Senhor falou com aquela mulher, dizendo: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. O Senhor está dizendo para ela que primeiro os filhos, os judeus, têm que ser saciados e só depois, os cachorrinhos, os pagãos, serão saciados. O Senhor coloca um obstáculo aqui no pedido dessa mulher. Ele não cura imediatamente. Raramente Nosso Senhor faz imediatamente o que a pessoa pede e chama a mulher de cachorrinho. Não é uma ofensa, porque o pagão era considerado um cachorrinho, um cachorro para o judeu. A expressão deles, não entenda isso como ofensa. E mais ainda, colocando o obstáculo, Nosso Senhor quer aumentar, fazer crescer a fé dessa mulher. Ele entendeu que ela não tinha ainda uma fé profunda quando ela pede pela expulsão do demônio da sua filha. É verdade, Senhor. Então, Nosso Senhor então provoca a reação, provoca a mulher reage. Versículo 28. É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, os pagãos, comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. A mulher
não se deixa intimidar. Pelo contrário, ela reage à provocação de Nosso Senhor. Nosso Senhor queria aumentar a fé dessa mulher, porque o que salva é a fé. A gente consegue a expulsão de um demônio, certamente, é Jesus com a autoridade dele, mas precisa ter fé. Jesus tem toda a fé possível porque ele é Deus, mas o exorcista tem que ter fé. A pessoa que pede por uma filha, um filho que está possesso tem que ter fé. E no caso da cura também precisa ter fé. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, os pagãos, ela era pagã, o evangelista, ele é claro, Ciro, fenícia de nascimento, comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E ele disse, versículo 29, pelo que disseste, agora sim ela tem fé, pelo que disserte, vai, o demônio saiu da tua filha. Interessante notar que aqui a expulsão do demônio não se dá na presença da pessoa possuída. É uma característica também de Nosso Senhor no Evangelho de Marcos. Não precisa estar presente, Nosso Senhor não precisa estar presente para expulsar o demônio de uma pessoa. Não precisa estar presente. Por isso que aqui não tem toda aquela manifestação de grito do demônio enfrentar Nosso Senhor, porque ele não está, o demônio não está na presença física de Nosso Senhor. Pelo que disserte, vai, o demônio saiu da tua filha. Daí também, porque Nosso Senhor exigiu essa fé profunda da mulher. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama e o demônio tinha ido embora. A expulsão do demônio aconteceu. Versículo 30. Cai apeltussa eston oikon, tornada a casa, autes euren to paidion beblemeno epitencline. Ela viu a criança atirada sobre a cama. Recorde aí que Elias irá curar o filho de uma viúva e ele também estava deitado na cama. Há uma aproximação aqui literária entre Elias e Nosso Senhor e Elias. Daí o povo confundiu se Jesus não seria o Elias que tinha voltado e o demônio tinha ido embora. Kaito daimonion excelelitos, tinha ido embora, tinha saído da menina. Então, a expulsão do demônio. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com nosso Senhor.